Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 8. Reunindo-se numerosa multidão que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O Senhor saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente caiu em terra fértil, germinou e deu muito fruto, ao cêntuplo. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvidos para ouvir. Hoje no estudo ficou muito forte esta frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por quê? Porque é o grande verbo mais importante desta parábola. A parábola é importante, Jesus vai explicá-la, então nós não vamos nem entrar muito naquilo que significa, porque ela é tão conhecida, né? Mas é importante que a gente entre no tempo certo, com Jesus. Embora Jesus esperasse que os discípulos já entendessem. Mas nós vamos ficar com essa ordem de Deus. É claro, aquilo que Jesus fala nos versículos 5, 6, 7 e 8a são princípios eternos. Dizem de uma verdade eterna, porque Jesus está comparando ao reino dos céus. Vamos pegar o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, só para a gente comparar rapidinho. É claro, não está na hora de estudar São Mateus, né? Mas a gente vai lá só para ver. Lá no início, capítulo 13 de São Mateus, versículo 1. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão, por isso entrou no barco e sentou-se, enquanto a multidão estava de pé na praia, e disse muitas coisas em parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e ele vai e fala, e depois ele explica por que fala em parábolas. Lá na frente, lá, versículo 10. Aproximando-se, os discípulos perguntaram por que falam em parábolas. Jesus responde o quê? Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Parou. Volta lá para Lucas. Por que essa parábola é contada? Porque nós precisamos saber do reino. E aqui no Evangelho de São Lucas, no versículo 10, quase igual lá, né? Ele diz: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas amanhã a gente estuda isso, vamos para cá. Por que é princípio eterno? Porque está falando do reino. O reino dos céus, se a gente conseguisse, né? A gente com muito esforço, a gente talvez consiga fazer isso, um mapeamento, alguns santos já devem ter feito, é que a minha ignorância não permitiu conhecer ainda,
né? Mas um mapeamento de cada área do reino dos céus, porque Jesus ele veio e falou tudo. São várias coisas, são vários critérios. Há no reino dos céus critérios de ação, critérios de anúncio, critérios de perdão, de misericórdia, de julgamento, critério para tudo. Se a gente prestar atenção nessas parábolas do reino, se a gente prestar muita atenção nos princípios eternos, a gente vai saber como proceder no reino dos céus, já que princípios eternos nos ensinam a viver uma vida santa e a entender aquilo que Deus estabeleceu para não mudar mais. Como é o anúncio no reino dos céus? Está escrito aqui. E esse anúncio diz, sobretudo, em primeiro lugar, do jeito que Deus mandou Jesus, seu Filho único, anunciar. Ele é como um semeador que semeia no campo. Ele vai falando de cada área do campo. Ele fala da semente que cai na beira do caminho, mas os pássaros vêm e comem tudo. E ele também fala da semente que cai no terreno pedregoso, que germina até, mas seca, porque não tem umidade, é só pedra. Depois cai no meio dos espinhos, mas os espinhos crescem junto e sufocam. Aí finalmente cai em terra boa. Aí germina e dá 100, cêntuplo. E aí Jesus adverte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas não era melhor falar quem tem terra boa, quem tem adubo, adube a terra, porque está semeando? Por que ele fala do ouvido? Porque a parábola fala da terra. Mas Jesus está falando concretamente que nós precisamos ouvir. Então, a grande ordem de Deus é com relação à nossa maneira de ouvir a palavra de Deus. Se eu tenho ouvidos, é para ouvir, não é? Quando uma pessoa tem ouvidos e ela não ouve, ela tem algum problema. É o surdo. Porque o ouvido deveria ouvir. Assim como a boca deveria falar, a língua deveria sentir sabor e ajudar na mastigação, o dente deve triturar. E cada coisa no nosso corpo, na nossa vida, tem uma função de ser. É feito para alguma coisa. Nosso pé é feito para pisar, nossa mão para pegar. O estômago para digerir, assim como os outros órgãos que fazem esse processo de digestão, glândulas para excretar glândula, e assim sucessivamente, tudo perfeitinho. Quando não está funcionando bem, a gente trata para funcionar bem. E olha que tem gente que ainda quer mudar as coisas. Mudar a função de órgão que não tem como mudar a função. Porque ele foi feito para ser assim, é nosso corpo, é nosso jeito. E se eu quero mudar é porque a minha mente é que está com problema. Minha cabeça, meu entendimento. Só que, bom, hoje em dia tem gente que não pensa assim. E prefere se submeter a cirurgias e etc. para poder mudar funções que não deveriam mudar no nosso corpo. Na verdade, se maqueia, porque não dá para mudar. Mas Jesus está dizendo que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma ordem. Porque nesse anúncio, o mais importante e fundamental, o princípio de tudo, é ter ouvidos para ouvir, bons ouvidos para ouvir. Por quê? Porque tem gente que tem ouvidos e não ouve, não escuta. Não escuta. Você está ouvindo agora esta palavra, você já ouviu muitas palavras de Deus, muitas palavras, muitas homilias, Você escutou? Você tem ouvidos, mas você ouviu? É importante que eu ouça. Não é importante, né? É fundamental que eu ouça. Eu preciso ouvir, tendo ouvidos, ouvir.
E muita gente tem medo de ouvir porque sabe que quando ouvir a palavra de Deus, aquilo vai te comprometer. E você vai ter que fazer escolhas difíceis. Escolher, inclusive, não estar de acordo com algumas pessoas tão próximas a você, tão caras. Mas e Deus? Deus não é caro ao seu coração? Ou ele é um detalhe? Então não é mais Deus. Porque não tem Deus detalhe. Deus tem que ser tudo. Veja como compromete. Como eu posso me tornar uma terra diferente, dependendo da maneira como eu escuto. O questionamento do evangelho de hoje é: como eu tenho escutado? Como eu tenho ouvido a voz de Deus? Talvez para alguns a pergunta seja ainda mais inicial, mais fundamental. Eu escuto a Deus? Vamos anotar no nosso diário. Ordens de Deus, versículo 8b. E dizendo isso exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E princípios eternos, princípio eterno, versículos 5 a 8a. Todo o trecho aqui de 5 a 8a, princípio eterno. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário. Vamos lutar para viver. Para você que é novo no canal, tá pensando, que diário? Tá falando de quê? Promessa? Ordem? Que isso? É um método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. Se você quer fazer isso todo dia conosco, todos os dias, se inscreva aqui no canal, acione o sino da notificação e já deixa um like, porque o seu like evangeliza. Aqui na descrição tem o passo a passo para você começar a aprender o método, comprar o livro, né? É baratinho o livrinho. Bom, e outros links importantes. Também no final do vídeo também tem muita coisa importante para você. Aqui vai aparecer na tela. Não deixe de vasculhar o canal, de reservar tempo para você ouvir a Deus, né? Eu já fui questionado outras vezes com relação ao tempo do estudo bíblico. Originalmente, ele era para ser maior até. Mas aqui na internet a gente entende que as pessoas, e nos tempos de hoje, as pessoas têm dificuldade de gastar tempo para com Deus. Mas eu vou dizer para você, não tem como mudar a realidade da necessidade da nossa alma, da palavra de Deus. Então, nós precisamos sempre fazer o estudo bíblico com tempo. Tempo para Deus. Porque se nós não temos tempo para Deus, é porque a gente está dando o nosso tempo a outra coisa. E fazendo dela nosso Deus. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.